Fiz a prova do TRF2 para o meu cargo, analista judiciário da área do serviço social, e no vídeo de hoje eu vim trazer as minhas percepções para você. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vim conversar com você sobre a prova do TRF2. Ontem, domingo, nós tivemos a prova da banca Instituto AOCP. Eu fiz a prova no período da manhã, nós tivemos prova de manhã e à tarde, a depender do cargo. Foram 5 horas de prova e nós tivemos questões objetivas. Na minha prova foram 50, mas para alguns cargos nós tivemos, na verdade, para o meu cargo foi 55 e para alguns cargos nós tivemos 50 questões. E nós tivemos uma discursiva. De antemão, quero falar da organização. Achei muito bem organizado o Instituto AOCP, com fiscais preparados, direcionando para as salas, tinha indicação também de plaquinha. Também tinha a questão do banheiro, eu achei a questão do banheiro muito rígida. Para você ir ao banheiro, tinha que passar detector de metais. Quando você saía do banheiro, também tinha que passar detector de metais. E interessante, inclusive nos calçados. Eu já fiz diversas provas com detector de metais, mas para passar até no calçado, eu só fiz uma vez. Eu não lembro mais qual prova era. E eu achei isso muito interessante porque diz de uma segurança, né? Do próprio órgão e da banca tá buscando a segurança desse certame, que é um baita de um concurso. Então eu super achei interessante, achei bem legal. Gostei também da organização dos fiscais, pelo menos na sala que eu fiquei. Tinham 3 fiscais, eu acho que um líder e 2 fiscais ali de apoio. Eu já fiz prova que só tinha um fiscal na sala, o que é absurdo de se pensar. E ontem não, a gente tinha 3, então eu achei um número interessante, fiscais que estavam ali prestando as orientações. Eu acho que teve um momento que bagunçou um pouco a sala estava muito fria e as pessoas queriam trocar de lugar e trocaram depois que a prova começou, isso gerou um burburinho, mas depois tudo se estabeleceu. Achei bem interessante a condução da prova e eu já gostaria de deixar para você, concurseiro e concurseira, uma dica. Toda vez que você for fazer prova, saiba quanto tempo de prova você vai ter, quando começa e quando termina. Porque ontem, em um dado momento, os fiscais fizeram uma confusão em relação ao horário. E se você sabe quanto tempo de duração tem sua prova, quando começa e quando termina, mesmo que você não saiba exatamente em qual minuto começou, você tem uma noção de horário. E aí você consegue, pelo que eles vão marcando ali, saber mais ou menos quanto tempo falta. Porque senão você fica muito solto e fica à mercê dos fiscais que às vezes vão se confundir. Lógico que não é ideal, eles não podem se confundir, porque isso pode te prejudicar. Mas isso pode acontecer. Inclusive, eu conheço uma pessoa que já me relatou uma situação de que os fiscais se confundiram no momento da prova, tiveram que entregar correndo e, na verdade, ainda faltavam 30 minutos. Exatamente por isso que é importante você ter minimamente uma noção de quanto tempo você tem de prova, para você, inclusive, conseguir argumentar com o fiscal, caso você identifique que pode ter alguma coisa errada. Então, é muito importante, é uma dica que eu dou para vocês. Mas voltando, né? Falar agora do momento da prova. O Instituto AOCP, para quem conhece, sabe que é uma banca mais letra da lei, uma banca mais literal, e ela vai cobrar ali o que tá na lei, vai tirar uma palavrinha ou vai trocar. É muito importante se preocupar com os detalhes. Por isso que eu falo que estudar a banca é muito importante. Eu fiz muitas questões de Instituto AOCP no mês passado e esse mês, que foram os meses que eu consegui focar mais para esse concurso, e é muito importante para a gente conseguir moldar o olhar. Exatamente por isso que eu fiz a prova muito rápido. Eu fiz as 55 questões e o rascunho da minha redação em 2 horas, de acordo com o que eles marcaram lá. E aí depois eu desacelerei, aí fui olhando com mais calma, passando pelo gabarito e fiquei enrolando até dar o horário de sair com o caderno de prova. E por que eu consegui fazer as questões mais a redação em um tempo tão bom? Porque eu consegui ir moldando o olhar ao longo do processo de preparação. Então, eu sempre indico que vocês façam isso. Façam muitas questões e principalmente conheçam a banca. Quando você conhece a banca, você deixa de achar questões que possam ser difíceis, consegue achar até um pouco mais fácil. E aí é importante você ter essa dimensão.
Ontem eu vi várias questões que eu já tinha respondido. Escrito da mesma forma? Por óbvio que não, mas a mesma estrutura, com o mesmo assunto, e isso facilita muito. Então faça questões, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. E em relação à prova, o que eu posso dizer? Eu achei uma prova relativamente tranquila, não vou dizer fácil. Eu já disse aqui apenas uma vez que eu fiz uma prova fácil, que foi da PPH Assistência Social. Essa realmente era uma prova fácil. Tirando essa prova, eu achei essa prova de ontem uma prova tranquila. Tinham sim questões difíceis, tinham 2 ou 3 questões de temas que eu não sabia, que eu nunca tinha visto. Inclusive, acho que uma delas eu até acertei. E tinha outras questões que estavam medianas. E tinha questões fáceis, medianas e algumas questões difíceis, que exigiam pensar mais, e outras que só dava para você responder se você tivesse conhecimento, se você realmente tivesse estudado aquilo. Eu achei a parte de conhecimentos gerais ok, eu achei que o português poderia ter sido de uma outra forma para me privilegiar, logicamente. No português eu não fui tão bem. E aí, se você já acompanha aqui outros vídeos que eu falo sobre isso, eu sempre venho batendo nessa tecla da necessidade de eu voltar a estudar português. Bom, eu não estudo português desde a primeira vez que eu estudei, eu só fico fazendo revisão, e nas últimas provas que eu fiz, nem revisão eu fiz. Então não fiz revisão, não fiz questão, tô precisando retomar o português, mas eu acho que para quem estuda o português, dava para poder responder. Eu acho que estava bem ok, assim, não tinha nada demais. Em relação à constitucional, administrativa, achei questões boas, questões inclusive que cobraram jurisprudência. E isso me acendeu um alerta, e eu vou começar a fazer um histórico agora dos outros tribunais para ver se isso vai se tornar uma tendência. Não é tão natural, não é normal cobrar jurisprudência assim para quem é analista que não seja do direito. E como apareceu, eu vou começar a dar uma sondadinha em outras provas dos tribunais estaduais, que é o que nós temos por aí, e também dos federais, para poder ter uma noção melhor se isso vai virar uma tendência, porque isso muda muito. Por enquanto, eu indico você, quando for estudar constitucional, administrativo, se o professor der muita ênfase naquela jurisprudência, dê uma olhada com mais calma, então naquela súmula, dê um pouco mais de atenção. Caso contrário, se ele só citar, não se atenha, porque nós sabemos que existem muitas e infelizmente não dá pra gente conseguir abarcar a teoria e ainda a parte de entendimento se a gente não é da área do direito. Mas de toda forma, ficou aí um alerta. Na parte de conhecimentos específicos, eu achei questões tranquilas, questões que dava para poder desenvolver. Lá foi que eu vi temas que eu nunca tinha visto, então já coloquei no meu farol para eu poder ver esses temas, mas de uma forma geral transcorreu muito bem. E a surpresa para alguns, para mim não era tanto, eu já estava esperando, é que veio uma redação de tema contemporâneo. Por que é que eu estava esperando? Porque normalmente, quando se vem uma questão de conhecimentos específicos, pelo menos na minha área, vem como estudo de caso. E o estudo de caso que ia ter seria apenas para o direito. Veio como redação e era um texto dissertativo argumentativo. E aí veio um tema falando sobre mudanças climáticas, que estava relacionado sim a um dos tópicos do edital. No edital a gente tinha o tópico, a matéria de sustentabilidade. Dentro da sustentabilidade nós tínhamos sim a Política Nacional de Mudança de Clima, e tinha uma outra parte que era voltada para o judiciário, que também falava sobre a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, e foi exatamente desse tema que eles buscaram. Quais são os desafios, para o enfrentamento às mudanças climáticas no Brasil? Mais ou menos isso. Então, deu para poder discorrer. Confesso que eu tive que fazer 2 redações. Eu fiz a minha primeira redação, comecei a prova, fiz a redação, fiz as 55 questões, acabou, 2 horas. Parei, fui ao banheiro, respirei, peguei água, voltei e fui fazer a redação de novo. Quando eu fui pegar a redação, eu não estava gostando, eu fiz outra redação. Então ontem eu fiz 2 redações. A minha segunda redação nada tem a ver com a primeira. Eu mudei totalmente o que eu ia falar.
fiz outra redação, passei a limpo. Eu fiz uma redação de 37 linhas, sendo que o máximo eram 30. E aí eu tive que rebolar para conseguir colocar tudo lá. No finalzinho não teve jeito, eu tive que tirar uma frase para poder caber, mas eu fiz uma letrinha menor e aí eu consegui colocar tudo que eu queria. Todo desafio que eu queria, eu coloquei 2 desafios, argumentei sobre os 2, falei sobre uma possível proposta, fiz um fechamento. Eu acho que ficou legal, então vamos ver. E aí depois eu fui passando o gabarito com bastante calma para poder esperar, porque só nos 30 minutos finais é que a gente poderia sair com a prova. Deu tempo de fazer isso tudo e ainda ficar esperando. E aí depois eu peguei a prova, já conferi gabarito, inclusive porque já saiu, e agora eu tô me organizando para poder voltar para Manaus. Então é isso, pessoal, essas foram as minhas percepções. De uma forma geral, uma prova tranquila, bem diferente do que eu acho que vai vir nos outros TRFs. Pelo menos TRF1, nós temos a banca FGV, então eu entendo que a gente vai ter uma prova um pouco mais pesada do que essa, com um nível de exigência um pouco maior. E quando a gente tiver também o TRF6, não sei ainda qual banca, mas se for essas bancas, Instituto AOCP, Instituto Consulplan, eu acho que pode vir muito nessa lógica. No mais, é aguardar para ver. Lembrando que ainda temos os resultados do TRF3, que é um concurso que eu fiz em outubro do ano passado e ainda não saiu o resultado, mas também tô bem confiante. Então vamos aguardar. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se ainda não me segue, comece a me seguir aqui. Eu trago diversas dicas sobre concursos públicos. Então deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva aqui no canal e até a próxima.